Olá, estudante do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui neste vídeo, falando sobre leitura de relato de memórias, certo? Então acompanhe aqui comigo o que é isso, O que é esse gênero textual relato de memórias? Vamos lá? Bom, relato de memórias é um texto, que é escrito com o objetivo de emocionar, de encantar. É um texto que parte sempre do real, da realidade, e nunca parte do imaginário, do fictício, digamos assim. Então, nesse texto, nós vamos trazendo ali novidades, informações, coisas que marcaram a nossa vida, coisas positivas, coisas negativas, mas que fizeram parte de toda uma memória. Então, o que fica na nossa memória? Muitas coisas são boas, com certeza, e outras não tanto, e vão sempre, não temos como apagar, pessoal? Então, é claro que nós não podemos levar a vida achando que tudo é mil maravilhas. Nós sabemos que tem muita coisa legal, positiva, mas nós vamos enfrentar alguns problemas, algumas situações que nós precisaremos sim ter apoio, Às vezes apoio psicológico, às vezes apoio da família, dos professores e assim por diante, certo? Mas como que esse texto, então, de relato de memórias é construído? Ele é construído através de uma narração, Então, o tipo predominante é o tipo narrativo. E dentro desse tipo narrativo, nós temos o papel importantíssimo, fundamental de um narrador, certo? Então, olha lá, o narrador ele tem um papel bastante importante nas histórias narrativas. Por exemplo, além dos relatos de memória, nós temos ali contos, crônicas, fábulas, que são ali formas textuais narrativas, certo? Então, eu preciso ali perceber como que aquilo ali é narrado, com qual foco narrativo, com qual função, finalidade o texto é escrito. Foco narrativo, O que é esse foco narrativo? É como o texto é apresentado ao leitor, E de que forma que isso ocorre. Então, se o narrador permanece do lado de fora, só observando, só notando, o que acontece ali à sua volta, digamos assim, olhando pela janela, e relatando aquelas informações e não participando como personagem, nós temos ali um relato, uma narração em terceira pessoa, certo? Então, isso é uma situação, muito corriqueira em muitos textos narrativos. Não é o caso do relato de memórias. No relato de memórias, nós vamos ter o foco narrativo em primeira pessoa, certo? Vamos ver o que é? É quando o narrador, torna-se também um personagem. Aí nós temos, sim, a narração em primeira pessoa. Então, ele é personagem, ele conta sobre a sua própria história, sobre os seus próprios atos, sobre as suas ações, sobre as suas vivências, sobre as suas memórias, certo? Ele pode assumir a condição de protagonista, como personagem principal da história, certo? Ou ainda como coadjuvante, que é um dos personagens, mas não é o personagem principal em si, certo? Então pode assumir essas duas formas, ou protagonista ou coadjuvante, certo? Então, esse relato aqui em primeira pessoa é quando tem algumas palavrinhas lá, eu fiz tal coisa, fui à casa de minha avó, lembro-me da minha professora, Então eu percebo que a pessoa se coloca ali, o narrador se coloca dentro da história, isso é fundamental. Então, ao acompanhar, a forma como aquelas palavrinhas estão escritas, como o verbo está colocado, a pessoa do discurso ali que está colocando em primeira ou terceira pessoa, eu percebo então o foco narrativo, como que ele é organizado. Então aqui eu tenho um exemplo de primeira pessoa para você. Observe aqui. Lembro que ainda bem pequeno gostava de sair correndo atrás de meus irmãos e primos maiores. Então observe aqui, não tem a palavra eu ali, está oculto, mas o professor colocou aqui, eu lembro que, Então é como se tivesse a palavrinha eu. Então perceberam como o narrador se coloca ali? Como é importante, percebermos que ele se coloca dentro da história e ao se colocar,
eu percebo então que a história ocorre ali com foco narrativo em primeira pessoa. Isso é fundamental, né? Ao analisar ali o meu texto, que eu perceba esses detalhezinhos, né? Quem lembra? Eu lembro, né? Foram, quem foram? Não fui eu que fui àquele lugar, né? Foram outras pessoas. Então ali o foco não seria em primeira pessoa, mas no relato de memórias, observe que sempre será assim em primeira pessoa, porque vai fatalmente, né, ou necessariamente envolver a pessoa que é o personagem da história, né? Se é o personagem da história, se é o personagem principal, ele precisa sim participar. Beleza, gente? Bom, nesse vídeo então nós falamos sobre relato de memórias, espero que vocês tenham gostado, até breve.